Boa noite, irmãos, graça e paz. Convido os amados irmãos a ficarem de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Salmo 33. Salmos 33. Exultai, ó justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que o esperam, na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, no auxílio e escuro. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Vou pedir que os amados irmãos, todos juntos, vamos fazer a leitura do 13. Vamos lá no versículo 13 e vamos ler juntos. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Quantos chamados já recebemos na vida, quantas alegrias nós tivemos, né, de pessoas que nos chamaram para alguma festa, para alguma situação. Quantas convocações já recebemos na vida. Imagina uma assembleia no síndico, você vai lá querendo fazer alguma coisa que fosse de encontro àquela situação, ao teu favor, mas aqui há uma convocação para o louvor. É um momento de convocação para nós lembrarmos dos grandes feitos de Deus, das grandes obras das suas mãos, olhar para trás e ver o que o Senhor fez, levando um povo, tirando um povo que estava encarcerado, preso, um povo que estava sofrendo. Então é olhar para trás e ver que Deus maravilhoso nós temos, quão grandes foram as suas obras e continuam sendo em nossas vidas. Então vamos convidados, né, com cânticos e louvores, a adorar o Senhor. Vamos orar, vamos agradecer esse Deus maravilhoso que tem nos dado todos os dias o entusiasmo e a força necessária para podermos lembrar das suas grandes obras, dos seus grandes feitos e louvar, mesmo quando os problemas estão batendo nas nossas portas. Vamos curvar nossas cabeças, meus irmãos, e vamos orar? Senhor, nós queremos te pedir obrigado porque o Senhor nos trouxe à tua casa e alegramos quando disseram: venha à casa de Deus, vamos à casa do Senhor. Estamos aqui, Pai, com esse desejo no nosso coração de agradecer a Ti por nos dar esse entusiasmo, esse desejo, Pai, no nosso coração de Te louvar, Pai, e Te bendizer e Te adorar. Porque o Senhor, Pai, é Deus grande, é Deus todo-poderoso, é Deus que salva, é Deus que convoca e coloca nos nossos corações, Pai, os cânticos de louvores entoados a Ti, Senhor. Muito obrigado, Deus, nós te agradecemos por tudo. Traz o Teu povo, Pai, aqui neste lugar, Pai, e fala ao coração de cada um. É em nome de Jesus, Senhor, que nós choramos e agradecemos. Amém. Eu convido a nossa amada irmã
Ari, ao novo cântico 147, Vencendo vem Jesus. Glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Oi, irmãos, domingo passado o reverendo Felipe, ele nos trouxe aqui a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3, e fez a leitura do verso 14 ao 21, e nos trouxe algumas lições, entre elas uma lição bastante importante, que está lá contida, né, na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 3, vou ler aqui o verso 14 ao verso 15, que diz o seguinte, capítulo 3, verso 14: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de que poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, e a pergunta que eu quero fazer é: será que nós temos orado ao Senhor pelos santos? Será que nós temos nos dedicado à oração, pedindo a Deus que ajude o seu povo? Será que nós temos gastado tempo em pedir ao Senhor: Pai, ajuda o teu
teu povo necessita de ti. O apóstolo Paulo, ele se dedicou em oração. O apóstolo Paulo, ele se derramou pedindo pela vida do povo de Deus. E é nesse pensar, irmãos, que eu convido os amados irmãos a curvarem as vossas cabeças e confessarmos diante de Deus pelas nossas faltas, pelas nossas negligências, pela nossa falta de preocupação, muitas das vezes, com o nosso irmão, com o nosso próximo, tantas das vezes que nós temos nos preocupado com tantas outras coisas, orado por tantas outras coisas, mas às vezes esquecemos de orar pelos de casa, pedir pelo aquele meu irmão que está próximo comigo nos domingos, mas que durante a semana, muitas das vezes, parece que a gente tem esquecido. Vamos orar, vamos pedir a Deus perdão por essa nossa falta, muitas das vezes, de compreensão, por essa falta, muitas das vezes, de pedir pela vida do outro e de estarmos cada vez mais juntos e desejosos que o irmão tenha uma vida abundantemente invadida pela presença do Espírito Santo. Curvemos nossas cabeças, meus irmãos, e vamos orar. Pai, queremos, Senhor, aqui nesse momento, reconhecer as nossas falhas, as nossas fraquezas. Oh, meu Deus, sabemos que os nossos afazeres diários, as nossas tribulações diárias, Senhor, os problemas que nos cercam, muitas das vezes, têm tirado a nossa atenção, Pai, o nosso olhar, o nosso pensamento, Pai, em nosso irmão. Nós sabemos, Pai, quantas vezes homens de Deus, um exemplo, o próprio apóstolo Paulo, Pai, procurou estar diante do seu povo em amor, lembrando ao Senhor que nunca esquece de que o seu amor está no meio do seu povo, guardando, Pai, em todo o tempo. O apóstolo Paulo orava, o apóstolo Paulo entregava a Deus, pedindo para que cada vez mais o seu povo, o povo de Deus, pudesse estar compreendendo este amor. Pai, nos ajuda, Pai, a reconhecer os nossos erros e falhas, quando nós não temos nos dedicado, Pai, de coração, Deus, à tua igreja, ao teu povo, Pai. Quando nós temos pensado individualmente nos nossos problemas, Pai, nas nossas aflições. Oh, meu Deus, o Senhor nos colocou, Pai, como membros integrantes de um único corpo, cujo cabeça é Cristo. E o Senhor é quem tem trabalhado nas nossas vidas. Nós nos colocamos aqui, Senhor, diante de Ti, reconhecendo, Deus, os nossos defeitos. E Te pedimos perdão. Nos perdoa, Pai, se durante a semana nós não nos dedicamos em oração, lembrando, Pai, das aflições do nosso irmão, lembrando, Pai, dos problemas que ele nos relatou ou que chegou até nós, e ainda assim nós não demos atenção. Deus, nos perdoa, porque nós somos falhos, nós somos fracos e pecadores, e muitas das vezes, Senhor, nós não temos nos debruçados, Deus, diante do Senhor, pedindo pela vida do Teu povo, pedindo, Pai, pela vida dos nossos irmãos, e temos nos preocupado com os nossos problemas, temos nos preocupado com as nossas aflições, temos sido, Pai, egoístas, Pai, porque estamos vivendo muitas das vezes no mundo do eu. Nos ajuda, Pai, a compreender que a vida do cristão, ela tem, sim, Deus, a ver com o outro, a ver com o próximo. E o meu irmão, eu coloco diante do Senhor, te pedindo perdão, porque muitas das vezes eu negligenciei, porque muitas das vezes nós negligenciamos, Pai. E aqui, como o apóstolo Paulo orou, pedindo, Pai, para que em plenitude os irmãos viessem a conhecer a Ti e reconhecer os Teus grandes feitos, Senhor, na vida deles. Eu te peço, Pai, e nos coloco diante do Senhor, pedindo perdão pelas nossas falhas e pelas nossas negligências, Pai. E é em nome do Senhor Jesus que nós te pedimos assim e oramos, Pai. Amém? E ele finaliza dizendo no verso 20 ao 21 ainda de Efésios capítulo 3, ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém? Eu convido o grupo de louvor à frente.
irmãos. Como diz o salmista, bom é render graças ao Senhor e cantar ao seu santo nome. Então, vamos louvar juntos e adorar aquele que é o único digno de toda honra e glória. Som. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Essa música fala que o Senhor é grande, que o Senhor está entre nós, aqui para nós adorarmos e prestar o culto a Ele. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por toda em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e
Louve esse Deus maravilhoso. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome agradecer-te por nobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome agradecer ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por nobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém, glória a Deus. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti. Digno és de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor.
todos os dias da nossa vida nós devemos cantar a bondade do nosso Deus. Sejam dias bons ou dias ruins, o Senhor está em todos eles. E, como diz em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas são todas as coisas, né? São as coisas boas e ruins. Então vamos louvar o Senhor nesse momento. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Irmãos, vamos ao nosso momento da oração pastoral. E eu quero colocar aqui diante da amada igreja alguns pedidos de oração. Primeiro, queremos que nós possamos orar pelo próprio povo de Deus, né? Como nós vimos Paulo lá em Efésios falar, né? Desse desejo dele, né? Em orar, em clamar a Deus para que o povo venha ter o conhecimento cada vez maior. Vamos orar para que o Senhor toque no coração do povo de Deus para despertar o desejo cada vez mais, né? Desse amor mútuo, desse desejo de buscá-lo e conhecer cada vez mais. Vamos orar também pela nossa igreja, né? Pela igreja presbiteriana aqui no Geisel, para que Deus venha despertar cada vez mais a cada um de nós, colocando no nosso coração um desejo ardente, né? De sermos realmente um, né? De estarmos unidos em Cristo. Eu quero orar também pela vida do nosso amado irmão Wendel, né? Que está lá em Paris, está
em um momento da sua vida, uma nova fase, pedir a Deus que possa estar ajudando ele, né, nesse novo momento, que possa estar o fortalecendo, dando toda total condição dele estar podendo lá fazer aquilo que o seu coração desejou e que Deus primeiro trabalhou na sua vida e que Deus possa estar desenvolvendo ele naquele lugar. Quero orar também pela minha vida. Tenho sentido algumas dores e que o Senhor possa estar me ajudando também, né? Dores intensas no meu braço direito, mas está me atrapalhando em algumas coisas, mas que Deus possa estar me ajudando, né, a recuperar. E estamos passando agora, né, numa renovação da nova gestão pública, né? Agora no começo do ano, estamos aí com um novo prefeito na cidade e vamos orar para que Deus continue, né, fazendo conforme ele vem fazendo, e nenhuma autoridade que é instituída não é por ele, e que Deus possa estar dando continuidade em todo o seu plano, né? Mas que nós venhamos aqui a entender cada vez mais que nenhum homem, nenhum governo que se levante possa subestimar, né, os planos de Deus. Vamos orar, irmãos, vamos curvar as nossas cabeças, vamos colocar diante do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos colocar diante de Ti o Teu povo, Pai. Nós queremos colocar diante de Ti cada santo, Senhor, em cada lugar do mundo, Deus. Cada homem, cada mulher, que o Senhor possa estar, Deus, trabalhando na vida deles, para que cada vez mais possam estar desenvolvendo, Pai, a sua santidade. Que o Teu Espírito, Deus, possa estar trabalhando na vida de cada um desses irmãos, para que a Tua igreja, Pai, cada vez mais possa estar sendo edificada através da Tua palavra. Ajuda o Teu povo, Pai, não é fácil levar o Evangelho, não é fácil pregar, Pai, a Tua palavra. Ó Deus, existem lugares de tão difícil acesso, Senhor, mas a Tua palavra, Deus, ela jamais poderá ser impedida de ser levada. O Senhor tem trabalhado na vida do povo, na vida do Teu povo, Pai, e de uma maneira ou de outra, na certeza que o Senhor tem conduzido, Pai. E pessoas que estão, Pai, sim, Deus, de acordo com a Tua vontade, inscritas no livro da vida, através da pregação da palavra, que não há outra forma dessa convocação para o reino, a não ser com a pregação da palavra. O Senhor tem levado homens e mulheres de Deus até esses lugares, para que pessoas sejam tocadas pelo poder da palavra. Continua, meu Deus e meu Pai, trabalhando na vida do Teu povo, Pai, porque nós somos Teu povo, porque o Senhor nos chamou. E o Senhor tem cada vez mais fortalecido isso dentro de nós, Pai. Nos ajuda, Deus. Também, Senhor, nós Te pedimos pela igreja presbiteriana aqui no Geisel. Ó Deus, que o Senhor possa estar conduzindo cada irmão, cada irmã, cada homem, cada mulher, cada casal, cada família, Deus, cada filho, Pai. Que o Senhor possa estar, Pai, instruindo, Pai, a cada um de nós, todos os dias, Deus, a sermos verdadeiramente, Deus, convocados a esse chamado, Deus, entendendo o propósito, Pai, de não estarmos também só presos em quatro paredes, mas que aonde quer que nós estejamos, Pai, nós possamos estar falando de Ti, falando do Teu amor, falando de Cristo, falando da cruz, Senhor. Ó Deus, nos usa, nos capacita, Pai, nos molda cada dia mais, para que sejamos a imagem do Teu Filho, Jesus Cristo. Também, meu Deus, meu Pai, queremos colocar diante de Ti a vida do nosso amado irmão Wendel. Deus, sentimos saudades dele, mas nós sabemos que o Teu propósito na vida dele, Pai, vai além das nossas vontades, dos nossos desejos, e dele também, Pai. Que o Senhor possa estar, Pai, cada vez mais o conduzindo, Pai, para que lá ele continue sendo bênção, sendo luz, Pai. O lugar também não é um lugar fácil, Pai, não é um lugar, Pai, onde é fácil transmitir a Tua palavra, mas que o Senhor, Deus, possa estar usando, Pai, como esse instrumento em Tuas mãos. Conduz o Teu servo, Senhor, dentro da Tua vontade, a brilhar naquele lugar, a falar do Teu amor para com ele, para com os seus, e mostrar, Deus, a Tua grandeza, o Teu poder, as Tuas maravilhas na sua vida e na vida do Seu povo, meu Pai. Ó, meu Deus, continuas agindo na vida do Teu servo, Pai. Nós Te pedimos em nome de Jesus também, Pai. Deus, por fim, nós colocamos diante do Senhor, Pai, no ano vindouro, a partir de janeiro, a
a gestão que está novamente aí assumindo, Deus, a prefeitura da nossa cidade. Que o Senhor, Pai, possa estar conduzindo, Pai, para que todas as coisas, Pai, corram de acordo, Deus, com a Tua vontade. Nós colocamos diante do Senhor, sabendo que nada foge do Teu controle, Pai. Que nenhum homem, Pai, tem força, poder necessário para te subestimar. E que esta cidade, Pai, ela possa estar vindo cada vez mais a melhorar, a crescer, a se desenvolver, Pai, para que dias melhores possam estar aqui vindo, Pai. Nós colocamos diante do Senhor, desde já te agradecendo por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, agora vamos para mais um momento do nosso culto. Convido aqui os nossos amados diáconos à frente para estar recolhendo os nossos dízimos e ofertas. Façamos isso com alegria nos nossos corações, não porque Deus precise, mas porque a casa do Senhor precisa estar com os seus mantimentos, né, com as suas contas em dia. Então, quem puder dizimar e ofertar, faça isso com alegria nos vossos corações. Um desejo imenso de saber que a obra do Senhor vai estar crescendo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas ele trabalha, tendo o verbo eterno sempre a parar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade já desfruto enfim, nas promessas de Jesus. Nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.
Meus irmãos, a graça e a paz de Cristo, amém? Como você está vendo, a minha voz hoje não é das melhores. Então esteja em oração para que eu consiga chegar até o final da pregação de hoje. As crianças vão para a salinha. As crianças que vão para a salinha, venham até aqui à frente, por favor, para nós orarmos. Amém? Pode vir. Vamos orar, crianças. Vocês vão por aqui hoje, tá bom? Para não ir na chuva, tá certo? Aqui ao lado, ó. Pode deixar aberto. Senhor, obrigado pela vida dos pequenos dessa igreja, por tudo quanto tu tens feito por eles. E nossa oração, Senhor, é que eles cresçam na graça, no conhecimento do teu Filho Jesus Cristo e te amem acima de todas as coisas. Pai, abençoe os professores, que eles consigam ensinar a tua palavra, cheios de graça e de verdade. É o que eu te peço no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Podem ir. Você que fica conosco, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército nazista marchava... Minha voz está grossa, não está, irmão? É uma voz radialista. Ah, Senhor, me ajude. Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército nazista marchava por toda a Europa e saía dominando território após território. E era um exército que talvez, aos olhos de muitos, fosse invencível. Afinal, eles já haviam conquistado, eles conquistaram a maior parte do território da Europa, uma parte do território da África. Hitler era bem sucedido em suas campanhas. Mas, em 6 de julho de 1944, 160 mil homens desembarcaram na Normandia, no famoso Dia D. Comandados pelo general das tropas aliadas, Dwight Eisenhower, esses homens começaram uma campanha para derrotar todo aquele exército. E no fim, ficou provado que o exército nazista não era irresistível. Ele caiu. Hitler perdeu a guerra. O exército aliado foi, sim, um exército irresistível. O texto de hoje, nós vamos ler, estudar sobre alguém que é ainda mais irresistível. Alguém que é ainda mais poderoso. Alguém que é ainda mais grandioso. É o Deus de Israel. Ele não pode ser resistido por ninguém. Vamos ao texto, Josué capítulo 6. O texto diz, no verso de número 20, quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Altíssimo Deus, Pai bendito, celeste e santo, nesse momento eu venho te pedir graça. Graça aos irmãos que estão ouvindo, para que a tua palavra chegue aos seus corações.
graça sobre a minha vida, para que eu consiga terminar esse sermão e entregar a tua palavra com fidelidade. Abençoe o teu povo, fortalece o teu povo, guia o teu povo para o louvor, para a glória do nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós chegamos agora à segunda parte do livro de Josué. Na primeira parte foi tratado a respeito de o preparo para conquistar a terra prometida, que foi do capítulo 1 até o capítulo 5. Agora, a partir do capítulo 6, nós estudaremos, veremos a conquista da terra. Como o Senhor guiou o seu povo para que ele conquistasse a terra que prometera a Abraão. Veja, irmãos, e para a conquista dessa terra era necessário passar por Jericó. Jericó era a primeira cidade que os judeus, ao transporem o Jordão, encontraram, sendo que a tarefa não era tão simples. Afinal, Jericó era fortificada por muralhas. E não era tão fácil vencer uma cidade fortificada, uma vez que, para isso, era necessário fazer um sítio da cidade, por assim dizer, cercar a cidade por fora, por anos, até que os seus inimigos que estavam ali dentro se rendessem. Nós vemos, no entanto, que no livro de Josué, a estratégia do Senhor foi totalmente diferente. Uma cidade que levaria anos para ser conquistada, foi conquistada em 7 dias. Uma cidade fortificada foi derrotada em 7 dias. Meus irmãos, o texto de Josué, capítulo 6, fala muito para o nosso tempo, pois constantemente eu e você enfrentamos dificuldades. Constantemente eu e você enfrentamos lutas em nossa vida. Mas nós servimos a um Deus que é maior que as nossas dificuldades, que é maior que as nossas lutas, que é maior que qualquer obstáculo que se põe à frente do povo de Deus. Deus, irmãos, Ele, não o povo, Ele é irresistível. Ninguém pode resistir o Senhor. Por isso, nessa noite, eu quero pensar a esse respeito. Não há quem resista ao Deus vivo. Não há quem resista ao Deus vivo. Por isso, nós cremos que para Deus não existe nada impossível. Acompanhe comigo a partir do verso 1. O autor sagrado começa e nos diz que Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. O autor de Josué pontua a dificuldade que era para Israel conquistar Jericó. Porque a cidade estava fechada. E você deve lembrar que as muralhas de Jericó, para a época, era uma excelente defesa. Deve-se lembrar que as muralhas eram tão largas que pessoas construíam casas na muralha, como exemplo de Raabe. Então imagine, você passou 40 anos no deserto, 40 anos esperando chegar à terra prometida, e você vê Deus abrir o Jordão. Mas agora, quando você atravessa, existe outra dificuldade enorme, uma muralha que você, por sua própria força, por sua própria capacidade, não pode transpor. No entanto, quem fazia as estratégias do povo de Deus não era Josué sozinho. O povo de Deus não era vitorioso pela força de Josué, era pela força do Senhor.
E você deve se lembrar que ao final do capítulo 5, Josué tem um encontro com o comandante do exército do Senhor. E o capítulo 6 relata o que esse comandante falou para Josué. O texto sagrado diz, a partir do verso 2: Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entregarei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Meu querido, desligue o ar-condicionado, esse aqui, por favor. Veja, irmãos, o que o comandante do exército do Senhor manda Josué fazer. Talvez se esperasse estratégias eficazes do tempo para a conquista da cidade. Mas ao invés de ordenar que Josué preparasse o exército para atacar diretamente Jericó, o Senhor ordena uma marcha ao redor da cidade. Mas veja o versículo 2. O que Deus fala para Josué é algo que se repete ao longo do texto de Josué até aqui. É uma certeza que Deus dá àquele general. Deus dará a cidade, Deus dará Jericó nas mãos do povo de Deus. Não é uma possibilidade. Não é um sonho desesperado. Deus está falando com certeza: eu darei Jericó nas suas mãos. Não apenas Jericó, os reis, os soldados de Jericó não resistirão a você. É nessa certeza, é na certeza do que Deus promete ao longo do texto sagrado, que Josué caminha. E é nessa certeza que Deus manda Josué preparar todo o povo, preparar toda a nação para começar esse rito cerimonial. Ao invés de um ataque direto, o que o povo faz é uma cerimônia. Ao invés de atacar diretamente, o que é que o povo deve fazer? Dar voltas na cidade. Cada dia uma volta. E o que eles devem levar? Bem, os sacerdotes devem ir à frente com as trombetas de chifres de carneiro. O popular, e hoje ainda mais popular em algumas igrejas, chofar. Não é verdade? Alguns voltaram, ressuscitaram o chofar, mas deixa o chofar no seu tempo. Certo? Você teria 7 sacerdotes com o chofar tocando. Depois de 7 sacerdotes, a arca da aliança. Depois dessa arca, guerreiros, depois de 7 sacerdotes, guerreiros armados, depois a arca da aliança, depois mais guerreiros armados. Essas voltas que eles davam ao redor apontava para uma realidade. Deus separou Jericó para o seu povo. A volta que eles davam ao redor apontava para a realidade da vitória que viria. E como essa vitória viria, Deus diz a Josué: as muralhas cairão. Como? Como isso vai acontecer? Deus não fala. Deus não diz exatamente agora, Josué. Ele só diz que quando o povo gritar e os sacerdotes tocarem a trombeta, essas muralhas simplesmente cairão.
Qual é a atitude de Josué? Será que ele deveria fazer como Sara e rir do Senhor? Será que ele deveria fazer como outros homens e não acreditar em Deus? Não, Josué toma uma atitude diferente. Josué diz, Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Ao invés de duvidar, Josué crê no que o Senhor lhe diz e dá seguimento às suas ordens. Agora eu peço que você preste atenção em alguns detalhes do texto. Josué chama a arca da aliança aqui, não apenas de arca da aliança, mas a arca da aliança do Senhor. Era para que o povo relembrasse ainda mais o que significava ter aquele objeto no seu meio. Como eu falei, a arca representa a presença de Deus no meio do seu povo. Deus estava presente, estaria presente espiritualmente naquela marcha. E visualmente, essa presença seria representada pela arca do Senhor. Deus estaria com o seu povo. O povo não daria aquelas voltas sozinho. E não apenas isso, Josué diz ao povo: marchem, avancem. O verbo avançar aqui é o mesmo verbo que é usado nos capítulos 3 e 4, quando Josué manda o povo transpor o Jordão, ou seja, Josué está convicto de que Deus realizará aquilo que mandou. Não há dúvidas no general de Israel. Não há dúvidas naquele homem. Deus realizará aquilo que ele falou. Por isso ele ordena ao povo que obedeça ao que o Senhor está dizendo. Meus irmãos, esse texto aponta para uma realidade para nós hoje, para cada um de nós. Nós devemos confiar nas promessas de Deus. Se em você existe alguma dúvida a respeito de que Deus vai prometer aquilo que Ele falou para o seu povo, bem, esse texto deve pôr por terra toda a sua incredulidade. Porque vemos aqui um homem que não duvida, mesmo quando o cenário aos olhos humanos é impossível de se concretizar. Ao invés de questionar o que deve fazer, Josué vai lá e faz. Ao invés de questionar as ordens do Senhor, Josué vai lá e continua obedecendo. E Josué crê. Sabe, irmãos, desde o capítulo 1, Deus está dizendo: eu vou lhe dar a cidade, eu vou lhe dar a terra que eu prometi a Abraão, seu pai. A terra será do povo de Israel. E Josué se agarra nessa promessa, crê nessa promessa. Veja só, algumas vezes eu e você atravessamos situações que aos nossos olhos são impossíveis, difíceis de ser resolvidas. Uma luta no casamento, uma batalha no seu trabalho, uma perseguição por causa da sua fé, na sua escola, na sua universidade. Bem, meus irmãos, neste mundo, eu e você viveremos constantes situações em que a nossa fé será provada. O que devemos fazer? Bem, algumas pessoas
olham para esse texto de Josué e pensam, vamos repetir. E aí, eles sabem, fazem algumas coisas que são incompreensíveis. A campanha das 7 voltas. Vamos tocar o chofar. E quando tocar o chofar, aquela pessoa que lhe persegue vai cair. As 7 voltas da vitória. Aí coloca homens trajados ainda como sacerdotes do Antigo Testamento. E pensa que repetir o que o texto diz vai lhes garantir vitória. Meu irmão, o texto não está nos ensinando um ritual para a vitória. O texto não está ensinando que se você der 7 voltas na casa da sua vizinha, ela vai parar de perseguir você. É mais fácil ela chamar a polícia. Viu? Olha, estão me cercando aqui, vem aqui me defender. O texto não ensina isso. Nós não podemos viver atrelados a rituais que a Bíblia não nos manda fazer. E sabe qual é o problema desses rituais atualmente? É que de alguma forma as pessoas querem dobrar o Senhor. Aí eu vou fazer isso e Deus vai fazer. Eu vou dar meu dízimo e eu vou ser próspero. Eu vou orar todas as manhãs e terei uma vida feliz, sem perseguição nenhuma. E quando a luta vem, quando a prova vem, o que essa pessoa diz? Onde está Deus? Bem, meus irmãos, Deus não é o seu bonequinho, que você pode fazer dele o que você bem quiser. Deus não é algo que pode, ou alguém que pode ser dobrado. Portanto, ao invés de se dobrar, ao invés de tentar dobrar o Senhor, ao invés de fazer rituais, querendo que Ele obedeça ao que você quer, dobre-se você a Ele. Dobre-se você à sua vontade. Dobre-se você ao que Deus quer para a sua vida e creia. O que nós precisamos é crer. Portanto, que eu e você fujamos de qualquer ensinamento que queira colocar Deus sob nosso controle. Ao invés disso, que eu e você, procuremos uma vida que creiamos no que Deus deixou escrito para nós. Meu irmão, me permita dizer, você não precisa daquela profecia, daquela irmã de coque na cabeça. Você não precisa crer naquilo. Você não precisa ligar a sua televisão e colocar um copo d'água em cima da sua TV. Você não precisa entrar em campanha nenhuma, onde sua renda é comprometida querendo dobrar o Senhor. O que você precisa é crer no que já está escrito na palavra de Deus. Se você crer em tudo que está escrito aqui, será muito melhor do que qualquer conversa de charlatões que vivem por aí para enganar o povo de Deus. Veja aí por que cremos nele. E porque cremos no Senhor, nós fomos salvos. E se você pensa que Deus nunca realizou algo impossível na sua vida, meu irmão, abra seu olho, veja onde você está aqui, era impossível. Certa vez um jovem rico chega até Jesus, e Jesus diz, olha, para você me seguir, você deve abandonar tudo, você deve largar suas riquezas, dar aos pobres, e depois deve me seguir. O jovem rico vai embora triste, os discípulos ficam abismados com aquilo, e Jesus diz, como é difícil para um rico entrar no reino dos céus, é mais fácil
passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Camelo ali é o animal e a agulha ali é o objeto, então é impossível. Havia uma teologia em Israel de que os ricos seriam salvos. Que ser rico já era desfrutar da salvação futura. Por isso um dos discípulos diz: o que será de nós? Visto que é impossível para um homem desse ser salvo, também é impossível para a minha vida. Jesus olha para aquele discípulo, olha para aquele homem e diz: o que é impossível para os homens não é para Deus, porque para Deus não há nada impossível. Sabe qual foi o maior milagre que Deus realizou em sua vida? Não foi nada material. Foi quando ele colocou uma barreira, uma muralha abaixo, e não foi a de Jericó. Foi a barreira, a muralha do pecado que nos separava dele. Quando Deus pôs isso abaixo, eu e você, que era impossível que nós tivéssemos relacionamento com Ele, fomos por Deus salvos. Participar do povo de Deus, portanto, é desfrutar do milagre que era impossível para cada um de nós. Eu e você desfrutamos disso. Eu e você desfrutamos de um poder transformador que mudou a nossa vida. Por isso, meu irmão, creia. Você e eu já temos mais do que suficiente. Sendo assim, quando as lutas vierem, quando o seu dia for difícil, quando tudo estiver parecendo que não vai dar certo, olhe para Jesus. Olhe para o que Ele fez por você. Olhe o privilégio que Ele lhe concedeu. E saiba que se tudo aqui desmoronar, nós temos no céu uma casa que permanecerá para sempre. Esse é o Deus a quem servimos. Para Ele não há impossível. Deus não pode ser resistido. O Deus vivo é irresistível. Por isso, nós humildemente nos submetemos à sua vontade. Acompanhe comigo a partir do verso 8. O texto prossegue contando como Josué pôs em ação o que Deus havia lhe ordenado. E me permita um parênteses, a gente às vezes lembra dessa passagem de Josué 6 e só vê as muralhas caindo, né? Só consegue enxergar a queda das muralhas de Jericó e não o texto todo. Por isso que pregação expositiva, sequencial, é benéfica, porque ela nos ajuda a ver o que o texto todo diz. E ao invés de ficarmos só com a imagem das muralhas caindo, nós compreendemos o que o texto diz por completo. Porque veja, quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas, mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até ao dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou ao acampamento,
onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No segundo dia, também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquilo. O povo crê no que Josué fala. E a marcha começa de forma imediata. Imagine então, irmãos, veja só, cerca de 1 milhão de pessoas dando volta em Jericó. Segundo alguns historiadores, a cidade de Jericó não era enorme, tinha cerca de 600 metros. Então era natural que aquela volta chegasse um perto do outro. Então a cidade ficava cercada. 1 milhão de pessoas dando volta naquela muralha, naquela cidade. Por que o povo obedece? Porque o povo confia em Deus. O povo confia que Deus dará a vitória. O povo confia que, obedecendo ao Senhor, eles conquistarão aquela cidade. Mas repare outro detalhe do texto. Não era algo tão comum. Mas aquela multidão de 1 milhão de pessoas caminha em total silêncio. Então imagine 1 milhão de pessoas dando a volta na cidade em silêncio. Enquanto isso, só se ouviam as trombetas e os passos. É ilógico. Como assim? Sabe, irmãos, no primeiro e no segundo dia, o texto relata que eles repetem este ritual. Imagine o povo de Jericó olhando lá de cima e pensando o que é que esse povo vai fazer. Eles não falam nada. Eles não ameaçam em nada. Eles só vêm aqui, dão uma volta e as trombetas são tocadas. E no segundo dia, a mesma coisa. No terceiro dia, a mesma coisa. No quarto dia, a mesma coisa. No quinto dia, a mesma coisa. E no sexto dia, a mesma coisa. Talvez um judeu olhasse para a muralha e dissesse: rapaz, nem um rachão. Não tem nenhuma rachadura. Já são 6 dias caminhando. Não tem nenhuma rachadurazinha. E Josué quer que a gente venha amanhã de novo. Essa era a vontade do Senhor. E isso era o que Deus havia ordenado. O povo crê, obedece, continua a marcha. E agora o texto nos diz o que acontece no 7º dia. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Veja, nos 6 primeiros era uma volta apenas. No 7º são 7 vezes. E você lembra a quantidade dos sacerdotes? 7 sacerdotes. Que tocavam quantas trombetas? 7 trombetas. A ideia do texto, portanto, é trazer a ideia de perfeição. Esses números aí não são mágicos, mas aponta para o fato da perfeição do que está acontecendo. Então, eles agora foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram um toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, com tudo o que nela existe,
será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados, pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o tesouro. O povo então deu as 7 voltas. E Josué ordena agora que eles gritem. Mas veja, Josué passa algumas ordens para o povo. A primeira, Jericó foi consagrada ao Senhor para destruição. Ninguém poderia sobreviver. Nem humano, nem animal. Ninguém poderia sobreviver. A exceção é uma prostituta e sua família. A exceção é Raabe. Somente ela e sua família escapariam daquela destruição. Um outro recado: não pegue nada que seja de ouro, de metal precioso e de ferro e guarde para você. Isso é importante, porque é o que vai acontecer com o cidadão, é o que vai fazer, um cidadão chamado Acã, no capítulo 7. Deus disse: se você fizer isso, você trará destruição para você, para a sua casa e para Israel. A consequência de se tomar o que Deus disse não pegue era essa. Então Deus ordena. E vale notar uma coisa: em algumas vitórias futuras, Deus vai deixar os israelitas ficar com o ouro, com a prata. Nessa não. Por quê? A ideia do texto é: a glória toda será do Senhor. O milagre em Jericó. Deus ficará com os despojos de guerra, porque foi Ele, unicamente Ele, que fez. A glória dele. Então o povo é orientado ao que não fazer. O povo é orientado a não se apossar daquilo que seria deles. Agora, no texto nos conta o que aconteceu após o grito do povo, quando soaram as trombetas. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Sabe o que é impressionante, irmãos? O texto aponta que os muros caíram. Eles não caíram para frente. Eles implodiram. Simplesmente, quando o povo grita, as muralhas de Jericó se desmancham. Sem nenhum explosivo, sem nenhum ataque com algum elemento pesado, Deus simplesmente ordena e elas caem. O povo obedece ao Senhor e vai à guerra. E vai cumprir tudo o que Deus ordenou. E isso incluía a destruição completa da cidade.
Muitas pessoas olham para esse texto e ficam chocadas, estarrecidas. Como Deus mandou matar até os animais. E no mundo de hoje, que para alguns animais tem mais peso de existência do que humanos, aí que o povo fica chocado mesmo. Né? Mas ele mandou matar os animais e os humanos. Por quê, irmãos? Porque lá em Gênesis, quando ele fala com Abraão que ele vai dar a terra, o que ele diz? Que o cálice ou a ira dele ainda não havia chegado ao limite. Passaram-se 500 anos. Aqueles homens, ou no mínimo 480, aqueles homens não se arrependeram. Continuaram em suas práticas. E sabe o que envolvia as práticas de Jericó? A adoração a Baal e Moloque. E quando se adorava Moloque, oferecia-se os filhos a Moloque. Então não imagine a cidade de Jericó como uma terra boazinha, cheia de flores, sabe, que cantam. Não. Era uma terra pecaminosa. Uma terra que ofendia a Deus e a sua glória. E o juízo de Jericó aponta diretamente para um juízo maior, que será o juízo final. Se você acha pesado o que tem aqui no texto, em Josué 6, veja o que diz Apocalipse, capítulo 20, versos 13 a 15. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados nos escritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Veja, essa passagem é mais pesada do que a de Josué. Porque aqui é a condenação ao sofrimento eterno. E Deus não poupará ninguém se não estiver no livro da vida. O destino do homem é o inferno. Se não estiver no livro da vida, o destino do homem é a condenação eterna. É sofrer eternamente em um lago de fogo. Então, muito pior que a condenação das pessoas de Jericó será essa. Meu amigo, fuja desse juízo. Fuja dessa condenação. E como você foge do lago de fogo, corra para Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Porque olhe, você crendo ou não, um dia Deus julgará os homens. E você pode padecer a segunda morte, que é viver eternamente em sofrimento longe de Deus. Portanto, escape. Escape por sua vida. Creia em Jesus Cristo. Honre a Jesus Cristo. Viva para Jesus Cristo. Confesse a Ele os seus pecados. Entregue a Ele a sua vida. E seja completamente liberto da condenação eterna. Foi isso que aconteceu conosco. Por causa de Cristo, por causa dele, eu e você não sofreremos
eternamente. Por causa de Cristo, o juízo não nos alcançará. Por causa de Cristo, eu e você não seremos condenados à segunda morte. Cristo nos salvou, irmãos. Cristo nos salvou da destruição eterna. Cristo nos salvou da condenação eterna. Hoje eu e você desfrutamos de paz com Deus. E já que desfrutamos dessa paz, que venhamos a obedecê-lo. Veja, irmãos, o povo deu 12 voltas na cidade. 6 nos 6 primeiros dias, 6 no segundo, no 7º dia, em silêncio. Sem ver nada. Sem ver o muro caindo aos poucos. O povo faz isso porque obedece. O povo faz isso porque crê que o Senhor fará um milagre. Por isso que o autor aos Hebreus vai dizer que foi pela fé que os muros de Jericó vieram abaixo. E veja, obedecer a Deus deve ser algo comum na vida do crente. James Montgomery Boyce, comentando esse texto, diz: não existe substituto para a obediência, como também não há substituto para a obediência em todos os aspectos. Qual é o nosso compromisso? Obedecer a Deus em tudo o que Ele nos tem ordenado. Não é questionar, não é duvidar, mas é obedecer. E obedecer mesmo quando o mundo não acha lógico o que estamos fazendo. Foi assim, ou foi dessa maneira que os habitantes de Jericó pensavam a respeito dos israelitas. Não era lógico o que eles estavam fazendo. Como simplesmente marchar ao redor dessa cidade vai lhes dar vitória. Mas ainda assim eles obedeceram. Meu irmão e minha irmã, se o mundo afirma que trair o seu cônjuge é normal, caminhe de forma contrária. Seja fiel ao seu esposo, seja fiel à sua esposa, ainda que o mundo diga, não há lógica. Meu querido jovem, se sexo antes do casamento é a coisa mais natural do mundo agora, olhe para a palavra, mantenha a sua pureza, mantenha a sua fidelidade a Deus, não peque contra a sua namorada, não peque contra o seu namorado. Meu querido irmão, se ser corrupto no Brasil é normal, caminhe contra isso. Seja honesto, seja um crente honesto que honra a Deus com as suas atitudes. Glorifique a Deus com o seu procedimento. Glorifique a Deus com um testemunho que o exalta e que não se dobra à vontade do mundo. Meus irmãos, um dia nós teremos descanso. Um dia nós chegaremos à terra prometida. Um dia desfrutaremos de paz e o pecado não mais nos tentará. Mas até lá, até este dia chegar, que eu e você venhamos a ser fiéis ao Senhor. Obrigado, irmão. Que eu e você venhamos a ser fiéis. Que eu e você continuemos a nossa marcha
que eu e você continuemos obedecendo a Deus, mesmo quando o mundo pressiona a não fazer. O Deus vivo é irresistível. Por isso, não existe nada impossível para Ele. Por isso, nós o obedecemos. E por isso, nós cremos que Ele salva pecadores. E eis uma parte linda deste texto. O texto nos mostra que logo após os muros caírem, Josué disse a 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local do acampamento e deixaram num local fora do acampamento de Israel. Mesmo em meio àquela destruição, mesmo em meio àquele cenário aterrador, Deus se lembrou de uma mulher que havia crido nele. Deus se lembrou de uma mulher que vivera como prostituta, mas que um dia 2 espias de Israel foram até o antro dela, e só lembrando, eles não foram para se prostituir, mas para obter informações. E ao perceber que aqueles 2 homens eram israelitas, Raabe os escondeu e os salvou e pediu que Deus não destruísse nem ela e nem sua família. As muralhas caem, a casa de Raabe não. Os homens morrem, as mulheres morrem, os parentes de Raabe não. Deus poupou aquela mulher. Deus poupou aquela mulher que vivera durante anos uma vida pecaminosa. Por isso, citando mais uma vez Hebreus, nós encontramos que pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Deus salvou Raabe, que a princípio, por questões cerimoniais, foi posta fora do arraial do povo, foi posta fora do acampamento do povo. Mas o texto continua e diz que logo após retirarem Raabe, depois de incendiarem a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. Mas Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir esta cidade de Jericó. A preço de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade, ao preço de seu filho mais novo porá suas portas. O povo deveria destruir a cidade, e assim o fez, incendiando completamente a cidade, destruindo aquela cidade que decididamente vivia contra a vontade do Senhor. Mas você notou mais uma vez um detalhe no texto? No versículo anterior foi dito que Raabe ficou fora do acampamento. Nesse é dito que Raabe viveu entre os israelitas. Sabe o que o texto está dizendo? Raabe se tornou parte do povo de Deus. Uma prostituta cananeia
se tornou parte do povo de Deus. E não custa lembrar a você que Deus redimiu essa mulher, transformou essa mulher. E quando você lê Mateus capítulo 1, você encontra o nome de Raabe como uma das pessoas que participa da descendência do Messias. Veja, uma mulher que era para viver condenada, foi salva, restaurada e incluída no meio do povo. Josué profere uma maldição, que aquele que reconstruir Jericó pagará um preço altíssimo, pois terá os seus filhos como preço, ou a morte dos seus filhos como preço pela reconstrução da cidade. Agora veja o que diz 1 Reis 16:34, quando Acabe resolve reconstruir Jericó. Nos dias de Acabe, Hiel de Betel reconstruiu Jericó. Lançou os alicerces à custa da vida do seu primogênito Abirão e instalou as portas à custa da vida de seu filho mais novo, Segebe, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Hiel pagou o preço ao reconstruir Jericó. Com isso eu quero dizer, meus irmãos, tenhamos cuidado, porque com Deus não se brinca. Decididamente desonrar o Senhor, afrontar a Deus, custará muito caro. Se em Raabe nós temos uma arrependida, em Hiel nós temos alguém obstinado, que não se importou em perder seus filhos para realizar a sua vontade. Cuidado com a dureza do coração. Cuidado para que o pecado não torne seu coração tão duro que você não venha medir as consequências das suas ações. O preço será alto demais. Demais. O texto termina dizendo: assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. O nome de Josué ficou grande, conhecido. Mas por que se tornou grande e conhecido? Porque Deus era com ele. Era o Senhor que colocava o nome de Josué em evidência. Mas o nome do Deus de Josué ficava em ainda maior evidência. O nome do Deus de Josué tornava-se ainda mais conhecido e glorificado. Meus irmãos, quem de nós tem o poder de consertar a história de um ser humano? Por nossa própria força? Por nossa própria capacidade? Você acha que pode mudar alguém? Não pode. Mas há um Deus no céu que pode mudar o mais vil pecador. Que não importa a história da pessoa. Não importa o que a pessoa praticou de errado. Quando Deus elege alguém, Ele salva e transforma. Talvez para muitos de nós, que a vida é tão comum, isso não pareça tão poderoso. Mas encontre-se com alguém que, por exemplo, era dominado pelo álcool e hoje se encontra liberto. Encontre-se com alguém que foi dominado por uma vida de prostituição e hoje serve ao Senhor com pureza. O que elas dirão? Eu só estou aqui por causa da graça de Deus. Deus transforma pecadores, irmãos. Deus transforma a vida de homens e mulheres através do poder do Evangelho. Mas também não pense, ou não pensemos,
que a minha e a sua história é tão diferente de Raabe. Pois ainda que não vivêssemos uma vida de prostituição, nós morávamos em um mundo que, assim como Jericó, tem prazo de validade declarado, tem prazo de validade para ser destruído e refeito. Eu e você não merecíamos a graça. Eu e você não merecíamos estar aqui. Não foi a nossa nobreza, beleza, poder financeiro, nada disso. Quem nos trouxe para Deus foi o próprio Deus. E como ele fez isso? Ele enviou seu filho. O Filho de Deus sofreu o castigo que era meu e seu. Jesus sofreu a condenação que era minha e sua, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui louvando o seu nome. E Deus continua a salvar. Deus continua a salvar pecadores e fazer com que esses pecadores façam parte do seu povo. De tal forma que o apóstolo Pedro escreve no capítulo 2, verso 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas de aquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Foi o que aconteceu. Eu e você, por assim dizer, éramos cananitas, condenados à destruição. Não fazíamos parte do povo de Deus. Mas o Senhor, por vontade dEle, pelo poder dEle, por ação dEle, nos tornou seu povo. De quem foi a glória pela destruição de Jericó? Não foi de Josué. Não foi de Josué. Josué foi um instrumento. A glória é de Deus. De quem é a glória por pecadores que se arrependem? A glória é de Deus. De quem será a glória no dia do juízo final? A glória será de Deus. De tal forma que todas as coisas caminham neste mundo com um único fim: Deus será glorificado. Sabe o que é melhor? Deus escolheu a mim e a você. E fazendo o bem às nossas vidas, Ele é glorificado. Nós não seremos parte dos que glorificarão ao Senhor por sua condenação. Nós somos parte do povo eleito que glorificará ao Senhor por todas as eras, porque nós fomos salvos. Que Deus em Cristo abençoe seu povo e a Ele seja todo o poder e toda a glória. Curve